até o 25. É uma passagem muito conhecida, mas hoje em casa eu louvo no Senhor, falando sobre Jesus. Um trecho dessa passagem me falou profundo no meu coração e eu vou compartilhar com vocês essa noite, amém? Lucas, capítulo 8, vamos ler do 22 até o 25. Capítulo 8. Algumas Bíblias têm intitulado Jesus acalma a tempestade. Amém? Só uma irmã recebeu? Jesus acalma a tempestade, viu? Posso ler? Vamos lá. Ora, minha tradução é um pouquinho diferente, que é a King James, amém? Ora, aconteceu um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: vamos para o outro lado do lago. E eles velejaram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago e enchia-se de água estando em perigo. E, chegando-se a ele, o acordaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria. E ele disse-lhes: onde está a sua fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: que tipo de homem é este, que ordena até os ventos e as águas, e eles lhe obedecem? Amém? Curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra. O Senhor possa cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações. Que essa palavra seja plantada em uma boa terra, uma terra fértil, e que ela venha produzir a 100 por 1. Sabemos que o Senhor tem mais para nos acrescentar. Que os meus olhos espirituais sejam abertos, Senhor, nesta noite. E o que o teu povo que está aqui, Pai, eles recebam cada palavra da parte do céu para cada pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis assentar. Engraçado que esse texto, ele começa explicando que Jesus, ele deu um comando. E Jesus, ele era a autoridade em pessoa. Mas por que Jesus era a autoridade em pessoa? Porque ele sabia porque ele estava aqui na terra para cumprir o chamado e ele estava executando. E naquele momento eu fiquei observando. O texto ele inicia dizendo: ora, aconteceu um dia que ele entrou no barco com os discípulos. Interessante que quando eu li nas outras versões e li em Marcos, e foi por isso que eu resolvi ler em Lucas, ele não fala que era com os discípulos. Mas quando eu estava lendo em Marcos, eu percebi que quem estava com Jesus não eram pessoas de longe, eram pessoas escolhidas para viver aquilo ali. E eles já tinham presenciado os milagres de Jesus acontecerem. E ali agora eles estão naquela situação por causa de quê? Por causa de um comando. Então eu vejo a obediência no coração de cada um desses discípulos. Mas não eram pessoas comuns, não eram pessoas qualquer. Eram pessoas escolhidas. E aí você pode se encaixar. Porque você também foi escolhido para estar com Jesus. E se Ele te convida para algo, você precisa ir, sem questionar. Porque você é discípulo, porque você é seguidor e porque você é filho de Deus. E aí nesse momento Ele pede para eles acompanharem. E Jesus entra no barco e descansa. Só quem descansa é quem conhece o lugar que está indo, é quem tem autonomia para executar aquela tarefa, é quem sabe quem é dentro de si. Sabe, às vezes eu fico analisando muito o Instagram. O Instagram, ele está lá cheio de pessoas perfeitas, maquiadas, cheio de brilho, tem filtro.
Aí quando você coloca a câmera ali, não tem um que é feito e fica bonito. Amém? E às vezes a gente está olhando a perspectiva de Deus por este olhar. E Deus, Ele não nos olha dessa forma. Ele sabe quem nós somos nele. Ele sabe por que Ele nos criou e por que Ele nos formou e por que Ele está nos guiando para ir para um lugar. E com um lugar com um propósito. E às vezes a gente fica preso a essas coisas. Ah, fulano tem um carro e eu não tenho. Ah, fulano tem uma beleza e eu não tenho. Ah, fulano tem uma casa e eu não tenho. Ah, fulano tem isso e eu não tenho. Sabe, a gente precisa dar graças a Deus por tudo que nós temos. Mas a gente precisa se entender quem nós somos em Deus. Às vezes a gente nos coloca lá embaixo por causa da perspectiva de outra pessoa. Ou se a gente não é aquelas pessoas que estão ali no Instagram, todo mundo só mostrando o lado bom da vida, e não é sempre o lado ruim, porque eu não vejo muitas pessoas ser tão realistas a ponto de expressar e fotografar e filmar tudo como de fato está acontecendo, porque muitas pessoas ali que são digitais influencers, quando a maioria deles, quando está passando por alguma tribulação, por alguma situação de vida, eles simplesmente deixam de gravar. E por que, Nívia, você está me falando isso? Porque você foi escolhido do Senhor. E essa ótica não é a ótica para você viver. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe porque você está ouvindo. Porque você precisa se valorizar e olhar para Deus e entender que Ele te comprou e enviou seu Filho amado, porque você tem em si um alto valor. Então não se desmereça. Você é um discípulo do Senhor. Você é um seguidor do Senhor. E muito mais, você é filho de Deus. Então você está num patamar elevado. E muitas das vezes nós não alcançamos algo da parte de Deus, porque às vezes a gente nem está preparado para receber. Muitas das vezes a gente está nos olhando com a ótica dos outros, e aí a gente ainda não está no nível, ou seja, no ponto, para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, existe um comando da parte de Deus para mim e para a sua vida, que é para ir para o outro lado. E o outro lado é o céu. O outro lado é chegar lá no céu. E você precisa chegar bem. Às vezes a pessoa fala com você e às vezes nem quer te machucar, mas porque você está machucado, aí você acha que tudo está machucando, porque aquela pessoa teve uma má intenção. E às vezes não é nem isso, mas é porque quem fere, quem está ferido, ele se acha ferido com tudo. Toda pessoa que toca nela, ela vai sentir, ela vai gritar, porque ela está ferida, ela está machucada. Então, às vezes, isso acontece muito quando a gente está com o pé machucado, ou está com a mão machucada. Por mais que a gente preserve, parece que a pessoa sabe, aí encosta. No que encosta, como está inflamado, o que é que você faz? Qual é a sua reação? É gritar. É gritar. Então, você acha que aquela pessoa, ela está te ferindo porque ela quer, quando na verdade ela nem está sabendo da sua situação. Mas quando você está bem resolvido, que você sabe que tem uma ferida, e você vai fazer o quê? Você vai se preservar. Se aquela ferida está no pé, quando a pessoa está chegando, você já diz: olha aqui meu pé, eu sou assim. Olha aqui meu pé para você não machucar. O que significa isso, Nívia? Preservação. Você precisa se preservar. Existe algo valioso dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E Ele trata de você no profundo e no oculto. E às vezes parece, só parece, que Ele não está vendo o que é que está acontecendo com a sua vida. Mas Ele está ali ao seu lado, te guiando e te orientando. Sabe, para que Jesus fosse ao céu, Ele disse que era necessário Ele ir, porque o Consolador viria. E esse Consolador é o amigo que está do nosso lado, é o nosso intercessor. Ele nos ajuda.
Muitas das vezes nós acordamos, nós não estamos bem, e isso é normal de qualquer ser humano. Mas sabe, até que nesse dia que você não está bem, que você faz a sua oração com o Senhor, e você nem sabe dizer por que você não está bem, mas o Espírito Santo, Ele lhe conhece por dentro, ao ponto de lhe transformar naquele dia. E um dia que estava terrivelmente ruim, vai se transformar em um dia maravilhoso, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Então, quando eu parei aqui nesse primeiro versículo que vi, meu Deus, não eram pessoas qualquer. Eram pessoas que foram escolhidas para estarem ali. O texto ele vai dizer que não vinha só um barco, mas vinham outros barcos com outras pessoas. Porque você sabia que Jesus ele não andava sozinho. Aonde Jesus ia, a multidão ia atrás. Por que a multidão ia atrás, Nívia? Porque todo mundo queria ser alcançado pelo milagre. Até hoje Jesus faz milagre. Até hoje nós estamos aqui, nós decidimos seguir esse Jesus, porque Jesus ele é maravilhoso na nossa vida. Muitas das vezes a gente não está se encontrando, mas Ele nos encontra. Sabe, tem momentos que você não sabe o que você vai fazer da sua vida, mas Ele é o caminho, Ele te dá a direção. E basta só você obedecer, que você vai ver os benefícios do Senhor se cumprindo na sua vida. E é interessante porque quanto mais a gente fala de Jesus, e hoje eu ouvi uma coisa que quando a gente expressa a nossa fé, alguns psicólogos podem dizer que é loucura, porque a gente fala, porque foi Jesus, porque foi Jesus que fez isso. E realmente somos loucos por Jesus, porque Jesus faz toda a diferença na nossa vida. E a gente não pode perder esses valores, de deixar de acreditar nesse Jesus que morreu na cruz por nós, nesse Jesus que pagou o preço, desse Jesus que veio aqui à terra e fez tudo o que era necessário, mas para que eu e você tivesse vida, e tivesse vida em abundância. Eu fico analisando como era a minha vida antes de Jesus. Era assim, eu fazia tudo o que eu queria. E às vezes eu tinha até um prazer, mas o prazer era momentâneo. Quando você acorda com Jesus, e quando você vai dormir com Jesus, nem tudo às vezes está do jeito que você quer, mas você sabe que no outro dia é um outro dia, e Ele vai se levantar em seu favor, Ele vai sim interceder pelas suas causas, Ele vai estar te segurando. E tem dias, queridos, que você não sabe como é que você vai atravessar aquele deserto, mas o Senhor está te segurando. E quando você pensa que você já não tem mais força, aí Ele te carrega, e você chega lá no outro lado, e você vai cumprir aquilo que Deus quer para a sua vida. É fundamental você entender isso nessa noite, porque às vezes o mundo quer descaracterizar os cristãos, o mundo quer descaracterizar aquele que serve ao Senhor. E você precisa entender que existe um valor precioso em você servir a Deus. Sabe, existe um galardão no céu para cada um de nós. Aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E às vezes parece que essas informações que estão na Bíblia, que é o manual do cristão, elas estão esquecidas. Mas para Deus não há esquecimento. Tudo que você faz aqui na terra, você sabe que você vai ser julgado. Se você fizer coisas boas, você vai ser julgado pelas suas coisas boas. Glória a Deus, aleluia. Mas se você fizer coisas ruins, também você vai ser julgado. E quem é, Nívia, que vai ser julgado? É só os cristãos? Não. É os que servem e os que não servem. E eu quero saber o que é que você está fazendo na sua vida atual. Você está fazendo coisas boas ou você está fazendo coisas ruins? Não precisa me responder, mas isso é para você vir refletir. E se você estiver fazendo coisas ruins,
Você precisa confessar ao Senhor e ter mudança de atitude. Sabe, caminhar com Cristo é uma mudança diária. A Nívia que entrou aqui despedaçada há 7 anos atrás, não é a Nívia de hoje. E a Nívia que vai chegar daqui amanhã ou depois, não é a Nívia de hoje. Todo dia é uma transformação. Entende que o Senhor, e eu comecei falando aqui, que nós somos um vaso na mão do oleiro. E é interessante como o oleiro, ele vai moldando. E aquela mão é pesada, é uma mão de homem, geralmente, né? É uma mão de homem. Existem mulheres que fazem isso. E tem aquele filme Ghost, do Outro Lado da Vida, que acho que a maioria que assistiu. E tem uma cena que o rapaz, ele tá pegando, mas quando a menina vai pegar, ela vai desmoronando todo o vaso. Mas o oleiro, ele pega assim, com aquelas mãos fortes, e ele sabe colocar a linha certa, ele sabe colocar a curva certa. Sabe, Deus, ele não te perdeu de vista. Deus, ele não te perdeu de vista. Deus, ele sabe como é que ele está moldando você. Deus, ele sabe quais os caminhos que ele está traçando para você. Nívia, só precisa o quê? Precisa você acreditar e confiar e se entregar a esse Deus que sabe exatamente o que ele está fazendo para você. Sabe, existe toda a forma de um vaso. Existem vasos pequenos, e existem vasos médios, e existem vasos grandes, existem vasos com alguns detalhes, algum desenho, mas você é um vaso. E se você se permitir, Deus vai tratar de você. Deus vai tratar de você. Aleluia. No 23 ele diz: mas enquanto navegavam, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e enchia-se de água, estando em perigo. Gente, esses discípulos agora estavam se sentindo em perigo. Nós se sentimos em perigo quando esse vírus chegou aqui ao Brasil. Muitos de nós se sentimos em perigo. E aí nós nos refugiamos em nossa casa, nós obedecemos o nosso governo, a nossa liderança, a nossa pastora. Nós obedecemos de forma para quê? Para nos prevenir. Mas nós não abandonamos a nossa fé. Custe o que custar, você precisa estar ligado em Deus. Você precisa estar estruturado. E as experiências de uma vida cristã vai lhe dando toda a possibilidade de você entender que quanto mais você está passando por perigos, mais você precisa se segurar nesse barco e não largar por nada. Sabe, eu já li essa palavra, já ministrei essa palavra aqui, e eu não tive o entendimento que eu estou tendo hoje. Então eu entendo que o Senhor quer falar para você: não abandone o barco, ainda que esteja em perigo. Você pode se sentir em perigo, mas analise, Deus, ele não se sente em perigo, e Deus, ele não vai colocar você em perigo. Sabe, na hora certa tem um escape, na hora certa vem um socorro. Mas Nívia, será que vem? Eu lhe digo com toda a confiança: vem, o escape vem. E de onde vem? Vem do céu. E por que vem do céu? Porque você está em obediência. Não largue a corda, segure a corda, porque Deus está segurando você. Aleluia. Deus, ele está te sustentando. Aleluia. Sabe, a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e somente nós não seremos atingidos. Mas Nívia, se o vírus chegou até a minha casa, você precisa continuar firme, acreditando que o Senhor está contigo. Essa semana eu contei meu testemunho para uma menina que ela não sabia. E ela falou: quando você acordou, o que foi que você sentiu? E eu já disse isso aqui várias vezes. Eu não senti nada.
porque eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Para mim só foi uma dor de cabeça e eu acordei 3 dias depois. Então eu não sabia que eu tinha tirado o líquido da coluna 2 vezes, eu não sabia que eu tinha feito vários exames, eu não sabia que eu tinha ficado agressiva, porque foi uma meningite bacteriana, e aí inflamou a meninge, e aí eu fiquei praticamente como uma louca, eu tive que ser amarrada, eu tive que ser atada. Eu não sabia nada disso quando eu acordei, mas quando eu acordei, que aquele médico me disse, você pode não andar, você pode não falar, queridos, eu precisei de alguém para poder me levantar, eu precisei de alguém para poder me dar banho. Eu estava falando assim, com a língua enrolada, mas eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Eu abri os olhos e o diabo perdeu. Eu sabia, porque eu sabia que Deus tinha me sustentado. E eu lembro que eu falei com a pastora, olha, o relatório é de meningite bacteriana, mas está repreendido em nome de Jesus. Não sabendo eu que a igreja já estava em oração, que muitas pessoas que não me conheciam estavam em oração, que muitas pessoas fizeram jejum em prol da minha vida. Os céus todos estavam se movimentando, porque disse, olha, tem uma filha de Deus que está ali naquele hospital e que pode estar sozinha fisicamente, mas os anjos do Senhor estão acampando ao redor dela e ela vai se levantar. Aleluia! 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 Você pode estar em perigo, mas o seu Deus não te colocou em perigo. Nível, e porque algumas coisas acontecem, porque existe o inimigo das nossas almas. E ele vai querer sempre afligir você. Mas sabe, o que foi determinante para a vida de Jó foi a posição dele. Ele ficou ali, firme. Ele ficou ali, já estava com um caco de telha se coçando. A mulher já tinha dito para ele abandonar esse Deus. E ele estava ali. Olha, é muito difícil quando você tem algo que você perde. Quando você não tem nada e ganha, glória a Deus e aleluia. Mas quando você usufrui da riqueza e aí perde tudo, e às vezes eu fico analisando, porque eu conheço pessoas assim, e eu fico analisando como é que essa pessoa se encontra dentro de si, porque perdeu tudo aquilo que tinha, todo o conforto. Então foi basicamente isso que aconteceu com Jó. Mas mesmo assim, ele ficou perseverando. E lá na frente ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora com ele andar. Ei, você está caminhando com o Senhor. Você não está sozinho. E ainda que você esteja se sentindo em perigo, Deus está com você. Deus está com você. Aleluia. Aleluia. No 24 ele diz, e chegando-se a ele, o acordaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele se levantou, se repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria. Você nota o desespero dos discípulos? Porque quando a Bíblia fala 2 vezes assim, mestre, mestre, e em Marcos está escrito, mestre, você não se importa, que foi praticamente a mesma palavra que Marta usou quando Maria se debruçou nos pés de Jesus para poder ouvir. Às vezes a gente acha que porque a gente está passando por uma situação difícil, o Senhor não está se importando com a gente. Porque existem momentos que o próprio Deus, ele se silencia. Mas por que ele silencia? Lembre, é mestre. E todo o professor, quando você está passando por uma prova, ele não fala com você. É assim ou não é? Você precisa fazer a sua prova ali, e ele não vai te dar dica de nada, mas ele está ali passando por você, para lá e para cá, te observando, esperando que você tenha bom êxito, esperando que você tome uma nota 10. Por que ele está esperando isso, Nívia? Porque ele te ensinou. Porque ele passou horas e horas te ensinando, te instruindo.
E como é que o cristão vai se instruir, Nive, aqui com a palavra? Sabe, essa palavra, ela é valiosa. E ela muda a nossa vida. Sabe, eu participei um mês de algo que era ler o livro de Provérbios, mas com um homem que espiritualmente morto, ele ainda não confessou Jesus. E ele está sendo instruído e apacentado por outras pessoas. E eu acordava, esse desafio era 5 e 6 da manhã. Eu ia me batendo para poder assistir. Compartilhei com algumas pessoas que eu fiz isso. E para mim foi de grande valor, porque eu me motivei mais à mudança. Mas eu fico assim, intrigada ao poder de Deus. Porque às vezes a gente fica assim, olha, eu vou dar isso para fulano, eu vou dar isso para ciclano, para aquele ali não, porque aquele ali não merece. Mas com Deus ele não tem isso. Nós somos filhos, sabe? E ele cuida de nós. E é possível que o Senhor dê algo para uma pessoa que você acha que não deva conquistar, mas para você não. E é possível que o Senhor dê para você e para outra pessoa não. Sabe, o Senhor avalia muito a motivação do nosso coração. E o desespero, ele pode chegar na nossa vida, mas a sua essência, ela não pode mudar. E eles gritam aqui, mestre, mestre, estamos perecendo. E é interessante a autoridade de Jesus, porque ele se levanta e ele dá um comando. E aí vem a calmaria. Sabe, esse momento que você está passando na sua vida, basta apenas uma palavra de Jesus. Vento, mar, aquieta-te e vai tudo se acalmar. E Nívia, qual é a tempestade que eu estou passando? Eu não sei, mas pode ser no financeiro, pode ser na família, pode ser na saúde, pode ser no emocional, seja lá qual for a tempestade, ele acalma a tempestade. E agora você abre os seus olhos espirituais e veja esse mar tranquilo passando na sua frente. É assim que Jesus vai fazer na sua vida. Ele vai ajustar todas as suas emoções, ele vai equilibrar tudo e vai lhe restaurar e vai te pegar por dentro. E você vai olhar como foi que eu enfrentei tudo isso, porque o Senhor estava no barco comigo. Aleluia, aleluia. O Senhor está contigo. Creia, não é a minha palavra. O Senhor, ele vela pela sua palavra. E ele está dizendo, meu filho, eu estou contigo. No 25 ele diz, e ele disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, que tipo de homem é este, que ordena até os ventos e a água, e eles lhe obedecem. Analise que aqui tem um confronto de Jesus. Quando Jesus nos confronta, é porque ele quer mudança na nossa vida. Sabe, quando eu iniciei isso aqui, eu falei que você é precioso demais para ele. E ele quer que você vá muito mais. Sabe, quando eu fiz esse desafio de acordar às 5 e 6 da manhã, na verdade começava às 5 e 6 da manhã. Antes disso eu já precisava estar acordada, com meu celular ligado e eu ligada ali para poder assistir aquela pérola que ia sair naquele dia, de cada capítulo de Provérbios, todos os dias. E teve na metade do dia eu disse para mim mesmo, mas por que eu me desafiei a fazer isso? Eu poderia estar na minha cama dormindo, mas sabe, dentro de mim existe uma inquietação muito grande de que é fazer a vontade de Deus. E quando eu vi, eu preciso aprender mais de Provérbios, porque o Provérbios tem muito a me ensinar. É um livro do rei Salomão, isso é sabedoria. Então o que eu mais oro para o Senhor é para ter sabedoria,
Por que, Nívia? Porque a gente precisa de sabedoria. A gente precisa de sabedoria para poder dirigir. A gente precisa de sabedoria para poder fazer uma boa compra. A gente precisa de sabedoria para fechar um bom negócio. A gente precisa de sabedoria para trabalhar. A sabedoria é fundamental na vida do cristão. Aleluia! E eu sabia, porque eu sabia que eu precisava daquilo ali. E sabe quem sabia primeiro do que eu? Deus. Deus, Ele se antecipa na sua vida. Então, quando Ele me fez enxergar esse desafio, Ele também me motivou a agarrar esse desafio. E por mais que eu me questionasse dentro de mim, Ele sabia que eu queria ir. Como é que anda? Deus está te perguntando nessa noite. Em quem você tem crido? Em pessoas ou em mim? Sabe, às vezes a gente recebe uma direção da parte de Deus e a gente sabe porque sabe que é de Deus, mas a gente dá 10 passos atrás. A gente recua daquilo que Deus propôs para a nossa vida. Sozinha, eu comprei minha passagem de ida e volta sozinha. Mas você sabe que Deus não me deixou sozinho lá. Deus não me deixou sozinha. Deus levantou uma mulher para estar do meu lado e guerrear as minhas causas. A minha amiga, que eu fui dormir lá na casa dela, ela lutou por mim. E eu vejo os céus fazendo isso. Como dissesse, você é preciosa demais. Então, se o Senhor está te motivando a você exercer a sua fé, exerça a sua fé, porque a cada passo que você der, vai crescer a sua fé. Sabe, quando você não acreditava em algo que Deus te disse, a partir daquele dia, porque você foi confrontado por Jesus, aí você vai passar a crer. Sabe, muitas pessoas falam comigo, olha, esse nível falou, eu creio, porque me considera como uma mulher de fé. Mas eu mesmo não me considero como uma mulher de fé. Eu me considero como uma mulher que está crescendo em fé. Porque por mais que eu viva, ainda assim o Senhor tem me ensinado. Tem dias que o temor, ele entra no meu coração. Ontem nós estávamos fazendo a casa de paz familiar. Quantas pessoas fizeram aqui? Aleluia, glória a Deus. E tem sido uma bênção. E ali naquele momento a gente estava orando, a gente estava intercedendo. O Senhor estava nos motivando a fazer algo que no comum a gente não fazia. Mas o Senhor estava tratando de nós. Eu acredito que tem sido assim em muitas casas. Maravilhas, milagres e prodígios continuam acontecendo em cada lar. Sabe, você não pode ir a certos lugares, mas a sua oração vai, o seu clamor vai. E eu creio que existe muitas situações assim. E teve um momento da nossa oração ontem que eu clamei ao Senhor por algo que eu quero que aconteça na minha vida e na vida do meu esposo. E naquele momento, quando eu fiz aquela oração, por um momento eu perguntei para mim mesmo, como é que vai ser isso? Porque eu fui muito ousada quando eu orei ao Senhor naquele propósito. Porque é algo que eu ainda não vejo no natural. Mas sabe, a minha fé automaticamente disse, Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer. Sabe, se precisar, se levantar alguém para nos ajudar, Deus vai levantar. Se precisar abrir uma porta, Ele vai abrir. Porque a palavra de Deus diz que Ele abre porta onde não existe. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. E se você chegou aqui nessa noite sendo desmotivado pela sua fé, eu quero animar a sua fé, porque aqui na própria palavra o Senhor está perguntando aonde está a sua fé. Então, se a sua fé está em Deus, creia que Ele vai fazer você avançar. Creia que Ele vai fazer você ir mais além, ir até além das suas próprias limitações. E Ele continua dizendo, maravilharam-se dizendo uns aos outros, que tipo de homem é este,
que ordena até os ventos e as águas, e eles lhe obedecem. Quem era esse homem? Era Jesus. Era um homem que veio para ser moldado, e ele tinha autoridade. E todas as vezes que você se colocar em autoridade da palavra de Deus, coisas vão acontecer. Quando eu cheguei aqui hoje, eu não vim com meu esposo porque ele ainda estava trabalhando. E eu peguei um Uber. E eu comentei até com a irmã Andréia. E era uma mulher. E eu me admirei por ter sido uma mulher. E aí eu vi que ela estava calada, mas eu vi também que ela fazia parte disso há pouco tempo por conta da quantidade de corridas. E eu falei, você está no Uber há pouco tempo, né? Aí ela falou, porque eu me separei. E aí essa mulher começou a rasgar o seu coração. E eu comecei a ficar quieta para ouvir. Lembra que na semana passada eu tinha dito que às vezes a gente precisa só ouvir para que Deus trate da pessoa? E quando vinha chegando ali, ela expressou o desejo do coração dela. Ela disse, eu não posso engravidar. E aí eu falei, agora Jesus. Eu falei, agora que Jesus quer que eu fale. Aí a gente ainda ficou aqui parado, porque eu comecei a ministrar na vida dela. E eu disse, você crê que Deus, ele abre a sua madre? E ele vai te fazer você carregar um filho nos braços? Eu creio. Aí ela falou, menina, eu me arrepiei dos pés à cabeça. E eu falei, se você crê, eu não estou falando sobre a minha palavra, eu estou falando pela palavra de Jesus. Você vai sim ter seu filho no braço. E eu conheço um Deus que é Deus de milagre. Eu sei que Deus faz acontecer. Então, quando uma situação ruim estiver acontecendo na vida de uma pessoa, você precisa ter sensibilidade do Espírito. Porque ali naquele momento, Deus tem a palavra. Eu falei a palavra de Deus. Deus, ele faz milagre. Jesus, ele faz milagre. Você acha que Deus mudou? Não, Deus, ele não mudou. Sabe, essa semana eu assisti um vídeo e esse vídeo me mostrava o Mar Vermelho. E eu passei, na hora o Mateus estava passando, eu falei, olha aí, Mateus, o Mar Vermelho, onde